todas e a todos. Quero aqui, antes de saudar a deputada, me autodescrever. Meu nome é Hugo Porto, sou homem, 48 anos, pele parda, trajo um blazer azul marinho, com uma gravata cinza, camisa branca, com dois botões, um de prevenção do suicídio e outro do movimento do autismo. Tenho ao fundo uma parede amadeirada com uma gravura e um papel. Eu gostaria, antes de mais nada, de saudar aqui a deputada Regiane Dias, parabenizar esse parlamento pela abertura do espaço dialógico, para que possamos tratar de tema tão importante quanto ao funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero também aqui no preâmbulo, deputada, dizer da minha satisfação de Vossa Excelência no Piauí. A minha família, a minha esposa é piauiense, fui promotor, comecei minha carreira com muita honra na comarca de Santa Filomena, lá na parte do Vale do Gurgueia, no Piauí. Tenho um carinho enorme e me sinto em casa em falar com Vossa Excelência e com todos que aqui estão. De uma forma muito objetiva, eu vou fazer um histórico a respeito das atividades do CONAD em relação a esse mandato. O mandato iniciou em abril de 2019, fruto de eleições que ocorreram previamente, e no curso do ano de 2019, mais propriamente no final do ano, foi editado um outro decreto, entre aspas, recriando o Conselho Nacional, que é o decreto 10.177, que trouxe algumas surpresas e algumas impropriedades na nossa concepção. Primeiro, ele retirou a ANPID e a associação a qual eu faço parte, baniu de qualquer processo eleitoral. Houve, na verdade, uma exclusão, sem qualquer motivo, sem qualquer processo com contraditório, sem qualquer imputação de falta, absolutamente sem qualquer justificativa. De uma hora para outra se tirou uma instituição que presta um serviço há mais de década e compõe o CONAD, e tem assim feito com as representações históricas que compõem, inclusive, os anais do colégio, do colegiado nacional, inclusive participando ativamente da formulação, né, de forma sempre contributiva, com a formulação da legislação, desde a internalização da convenção, passando pela LPI, pela própria regulamentação da LPI. Portanto, uma instituição que tem serviços prestados e de forma inopina, ou seja, de uma hora para outra, se viu dentro de um novo decreto excluída desse processo. Isso gerou uma surpresa, porque coloca qualquer outra instituição da sociedade civil no mesmo risco. Isso causou surpresa ao colegiado, e também esse decreto trouxe algumas outras situações que nos fizeram refletir. Houve uma extensão dos mandatos dentro do texto do decreto de 2 para 3 anos. Fomos eleitos para um biênio e não para um triênio. Bem como excluiu uma comissão histórica também, que é a Comissão de Atos Normativos, que era o locus jurídico que permitia com que todas as demandas, sejam elas demandas consultivas que essa casa, esse parlamento aqui, a qual eu saúdo todos os deputados que estão, deputados, deputadas, e a todos que assistem aqui pela TV da Câmara, e aqui também aos meus demais colegas que participarão dessa mesa. Consultas que chegam do parlamento, consultas que chegam de outros conselhos, do cidadão, o CONAD tem nas suas atribuições também ser um órgão consultivo, e bem como deliberativo, e também de controle social de políticas públicas, de forma indutiva também. A CAN, que é essa Comissão de Atos Normativos, foi excluída, então se tirou a possibilidade de que se discutisse juridicamente dentro do próprio colegiado temas que chegassem, para que colocasse esse tema de uma forma mais instruída, para que o plenário pudesse
se manifestar, assim como são feitas as ações que chegam nas câmaras setoriais e técnicas do Parlamento e de outros órgãos públicos. E bem também, como também trouxe um problema com paridade em outras câmaras, outras comissões temporárias, por conta de uma integração de 5 pessoas, ou seja, não havia paridade entre a sociedade civil e o ente governamental. Diante disso, o CONAD realizou uma audiência ainda no ano passado, posterior a isso, fez um requerimento ao Ministério discutindo esse assunto, pedindo a reformulação do decreto diante dessas imperfeições, e as respostas vieram de forma parcial. Elas vieram falando sobre alguns pontos, mas, por exemplo, sobre a exclusão da ANPID, persistiu o silêncio, razão pela qual, ainda nesse ano de 2021, o próprio CONAD, diante do silêncio do Ministério, editou uma nota de repúdio, uma vez que o colegiado não estaria sendo respeitado, uma vez que as consultas que ali estavam sendo feitas, especificamente, destaco que parte do que foi requerido, do requerimento, foi respondido, mas parte também foi silenciada e, mesmo de forma reiterada, não tivemos resposta para tal. Diante desse processo, no começo desse ano, a ANPID, ainda em fevereiro, requereu ao plenário do CONAD que se manifestasse a respeito dos mandatos. Fomos eleitos para 2 anos, por biênio, não fomos eleitos para mandatos estendidos de forma unilateral, sem a participação, inclusive, do próprio CONAD. Existe um brocardo dentro do movimento que diz que nada sobre nós sem nós, que é uma expressão da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que deve ser os entes, o segmento consultado para as suas ações. Mas esse requerimento foi feito e a resposta foi, por parte da presidência, de que o mandato seria de 3 anos, se sustentando em um parecer que tinha sido editado ainda no ano de 2020. Isso gerou, na verdade, uma incompreensão, porque aceitar uma extensão unilateral de mandatos configuraria mandatos biônicos, e isso não é parte que possa ser integrante de um colegiado que defende o regime democrático, a participação popular e a paridade de um piso tenso entre sociedade civil e o ente governamental. Isso gerou, de uma forma muito objetiva e sintética, que o tempo corre, gerou em uma reunião ainda esse ano, um ato político das instituições que não aceitavam a extensão desses mandatos ilegítimos e que pedia a abertura de um processo eleitoral amplo e com ampla participação de toda. É bom destacar também que o decreto que nós aqui tocamos, o decreto 10.177, também excluiu um processo eleitoral amplo, tornou um processo seletivo, ou seja, algo resumido, e que o edital seria, pelo que diz o texto do decreto, seria produzido pelo Ministério sem nenhuma participação do CONAD. O decreto estabelece que 90 dias antes do final dos mandatos, que terminaram em abril desse ano, deveria ser iniciado o processo de renovação dos mandatos. Isso não aconteceu. Apenas na última reunião agora do mês de maio foi apresentado um novo parecer dizendo que estariam finalizados os mandatos. Porém, essa interrupção do funcionamento do CONAD tem gerado prejuízo, principalmente desobedecendo ou inobservando a própria convenção, que é parte do texto constitucional brasileiro. Diz no seu artigo 4º a obrigatoriedade, por exemplo, que sejam feitas na elaboração e implementação da legislação e políticas para aplicar, deve-se aplicar os itens dessa convenção, e que na tomada de decisão devem ser realizadas consultas estreitas que envolvam ativamente pessoas com deficiência. Portanto, essa expressão de que não se pode fazer política pública ou qualquer ato que envolva o segmento das pessoas com deficiência pela própria luz da convenção, sem a participação dos seus representantes, do próprio segmento, do movimento e também do CONAD, que é o órgão superior, é o órgão que da nossa soberania no que diz respeito a controle social, participação social e também de fiscalização de políticas públicas. Então, nobre deputada, esse é um pouco, de forma resumida,
o que aconteceu no curso desse biênio e que hoje estamos sem nenhuma perspectiva ainda da finalização e também se esse processo eleitoral será um processo eleitoral amplo, com ampla participação ou um processo seletivo resumido que nos causa preocupação, uma vez que nós estamos no Estado Democrático de Direito e qualquer processo de escolha de mandatários deve ser feita de forma ampla, transparente e que todos possam participar com igualdade de condições. Muito obrigado, deputado.